Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Fala aí, espartanos e nerds, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, tudo beleza? Vamos falar aqui hoje então a respeito dessa notícia que saiu de uma entrevista de um dos diretores ali de projeto do Xbox Series X, que ele deu a um portal espanhol, onde ele falou um pouco ali a respeito das especificações do Xbox, que até aí já não é mais novidade, estamos cansados já de ouvir essas benditas especificações dos consoles, né? A gente está querendo saber o cheirinho dessa comida aí, qual que é o gosto desse pudim, e muito em breve nós teremos essas respostas. Mas antes de começar aqui o vídeo, eu quero recomendar para você um produto que eu recebi aqui da Banggood, inclusive o link para ele está aqui na descrição, que é um recarregador de celular por indução. O carregador por indução ele é basicamente uma praticidade muito maior do que você simplesmente conectar o celular pelo fio. Você só coloca ele em cima da plataforma e ele começa a carregar. E o carregador que eu recebi é um carregador top de linha da Blitzwolf, ou seja, o USB dele não é aquela USB mini, é o USB tipo C, que carrega e transmite dados muito mais rápido. E eu estou bastante satisfeito com o produto, até porque fui eu mesmo quem escolhi, a Banggood deixou, né, eu fazer a escolha do produto para apresentar para vocês e cara, é magnífico, eu recomendo, tá aqui o link na descrição, aproveite. Vamos então para a polêmica dessa entrevista que foi feita através do diretor Ronald, que estava falando, como eu já disse, a respeito de especificações técnicas. A Microsoft nos últimos tempos, ela vem trabalhando em cima daquele marketing baseado em poder, que realmente está certo, né? As empresas elas têm de se apegar àquilo que elas sabem que elas têm de melhor em comparação com os produtos concorrentes. Isso não é de hoje, isso já acontece já desde muitos tempos, desde que a gente conhece marketing no mercado. A Sony, por exemplo, no PlayStation 3 fazia muito isso, né? Ela vendia o PlayStation 3 com a ideia de um supercomputador, um hardware que era muito além de videogame. Lógico, no caso da Sony, esse tipo de marketing não funcionou muito bem, galera. Como vocês devem se lembrar, a Sony acabou comendo pão que o Phil Spencer amassou, né? Entendeu, né? Mas o Phil Spencer não estava na Microsoft naquela época, mas você entendeu a piada. Ficou com o PlayStation 3 ali atrás dos 360 durante muitos anos, até ela realmente entender que o que importava era a visão do consumidor perante o produto e não a visão dela sobre o próprio produto. Foi aí que a Sony deu a volta por cima e começou a investir naquilo que é o que realmente chama atenção no console, que eram os games. A Microsoft aparentemente está com o marketing meio confuso, cara, porque assim, nessa entrevista o Ronald ele deu uma tirada na Sony, né? Ele criticou a frequência variável do clock do PlayStation 5, ou seja, aqueles 10.3 teraflops. Ele quis dar a entender que é um número que é meio fantasioso, né? Que na verdade o desempenho real não é bem por ali. Mas logo em seguida ele diz que o poder não é o que importa, e sim a experiência com os jogos que os desenvolvedores podem criar, que vão se refletir, obviamente, no consumidor daquele produto. E cara, é estranho, porque querendo ou não, a Microsoft é quem está com essa vantagem na narrativa de poder. Por mínimo que seja, a gente sabe que a diferença de 1,5 teraflop praticamente não vai impactar em grande coisa nos jogos atuais, né? Embora tenha aqueles carinha, aqueles chato que chega e fala: ah, mas na época do PlayStation 4 base faz 1 teraflop a mais valia, por que agora não vai? Eu não vou entrar nesse assunto de novo, você já sabe a resposta, que você não conseguiu aceitar ainda. É o quê? Mas enfim, basicamente o que ele quis dizer é que o clock variável pode ser mais difícil para o desenvolvedor de conseguir trabalhar de uma forma tranquila, sem ter que ficar prestando atenção, né, nesse tipo de detalhe. Pô, aqui dessa parte eu vou ter mais poder para usar, mas e aí, será que eu vou continuar com esse mesmo poder ou vai baixar o clock? Essas especificações com relação a clock variável já foram perfeitamente explicadas pelo Mark Cerny. E na sua explicação ele falou algumas coisas muito interessantes, porque
Esse aumento ou diminuição de clock do PlayStation 5 não é baseado em overclock como nós vemos em PCs ou smartphones, por exemplo. Isso aí já foi explicado em um vídeo aqui no canal. Se você quiser conferir, dá uma olhadinha no card que vai estar passando aqui em cima da tela agora, que está um vídeo bem mais detalhado, ok? Mas resumidamente, o overclock nos PCs ou smartphones tradicionais, né, como nós conhecemos hoje em dia, se baseia na temperatura do equipamento. Ou seja, se você quiser conseguir manter um overclock mais constante no seu PC, de tal forma que ele não venha a baixar automaticamente, você precisa que o seu PC tenha um sistema de refrigeração bem mais aprimorado. Isso significa que cada modelo de PlayStation 5 acabaria tendo um desempenho individual. Ou seja, se você mora lá no Nordeste do Brasil, um calorão do caramba, o seu PlayStation 5 em teoria teria menos desempenho computacional do que um cara que estivesse usando um PlayStation 5, sei lá, no Alasca, né, ou na Rússia, jogando ali. Quer dizer que o PlayStation 5 dele conseguiria trabalhar com mais potência do que o seu, que mora, por exemplo, no Nordeste aqui no Brasil, ou em São Paulo, nas áreas mais quentes. Então, para resolver esse problema, o Mark Cerny explicou que o clock do PlayStation 5 não se baseia na temperatura, mas sim no limite especificado e estipulado de fábrica da disponibilização desse recurso tanto para GPU quanto para CPU. Além disso, também uma tecnologia muito interessante que está sendo implementada, ou melhor dizendo, já foi no PlayStation 5, é o famoso Smart Shift da AMD. A CPU, quando não está sendo utilizada em sua potência máxima, aquilo que fica de sobra é utilizado como um reforço computacional para a GPU, ou seja, uma realocação de energia que o chipset faz para a GPU, tendo um aumento de performance considerável. Por exemplo, nos PCs, essa tecnologia que a AMD trabalha permite um aumento de, se não me engano, de 10 a uns 15% a mais de performance, o que é de fato considerável. Então a gente não sabe como que isso vai se aplicar no PlayStation 5, mas uma coisa é óbvia: se a Sony não está limitando o clock do PlayStation 5 com base na temperatura, significa que o sistema de refrigeração dela precisa ser capaz de garantir essa refrigeração 100%, porque se esse sistema falhar, vai fritar o chip do console. E é justamente aí que entra, né, provavelmente aquele tamanho do PlayStation 5, justamente porque a Sony está ciente, para que todo PlayStation 5, independente de onde ele esteja, tenha o mesmo desempenho computacional, eles precisam ter um sistema de refrigeração que dê conta disso, independente de onde eles estão. Um outro ponto que é muito interessante também nesse mundo de TI, da informática, é que geralmente para você conseguir ter um clock mais alto, você precisa proporcionalmente de muito mais energia. Vamos supor que você aumente cerca de 20% o fornecimento de energia. Você vai conseguir fazer um overclock de 20% a mais? A resposta é não. Vamos dizer que com 20% a mais de energia você consiga em torno de 5% a mais de overclock. Isso significa que se você tiver um aumento de 20% e ganha 5%, uma diminuição de 20% também vai resultar em uma diminuição proporcional, no caso do clock, em 5%. E foi justamente isso que o Mark Cerny explicou. Quando o PlayStation 5 realmente precisasse, se chegasse a um ponto onde fosse necessário baixar um pouquinho ali o clock por questão de temperatura, seria no máximo aí uns 10% na energia, o que significa que em termos computacionais não refletiria em grande coisa, né? Um pouquinho mais só que você baixa o clock já é o suficiente para você estabilizar a temperatura em casos extremos, ou seja, isso não deve ser algo que venha a preocupar no PlayStation 5, mas do lado da Microsoft foi como eu falei, fica uma coisa assim muito estranha, cara, porque uma hora ela bate na tecla de poder
E aí logo em seguida ela diz que o poder não importa, que o que importa são os jogos. E nesse ponto aí a vantagem fica pro lado da Sony. A gente vê que os jogos da Sony têm muito mais impacto atualmente. Os estúdios da Sony trabalham com jogos mais chamativos, de melhor qualidade técnica do que os estúdios da Microsoft, pelo menos até este momento, né? A gente não sabe o que a Microsoft está produzindo nos estúdios dela, o que esperar para essa próxima geração. Mas esse é um ponto que a Sony tem vantagem. A Microsoft dizer que o que importa são os jogos, parece que ela está fazendo um marketing que a Sony deveria estar fazendo, né? Então, sei lá, para mim soou um pouco estranho isso daí. Tá faltando um alinhamento melhor dentro dessa área aí da divisão do Xbox, né? Pelo menos na minha opinião. Mas e aí, o que você achou do que o cara ali da Microsoft falou? Você concorda com ele ou você discorda totalmente? Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. Quero saber a sua opinião. Coloca aí nos comentários que eu vou ler o que vocês escreverem, tá bom? E eu vou ficando por aqui então. Um grande abraço, um prazer imenso ter você aqui. Considere também assinar aqui o canal para dar um apoio extra aqui ao Exército Espartano, conseguir manter aqui essa qualidade de vídeo e permitir que meu potencial trabalhe para você, tá bom? Independente do valor, seja muito bem-vindo e não se esqueça o grupo do WhatsApp a partir do 2º nível de membro aqui do canal. Espero ver todos vocês lá. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.